No começo desse anime nós vamos conhecer uma garota de cabelos vermelhos chamada Rin e um garoto de cabelos pretos que é o nosso protagonista chamado Taishi. Ambos estão lutando com seu time em um campo aberto. De repente eles se lembram que ambos eram estudantes comuns no Japão há algumas semanas atrás. E tudo aconteceu enquanto eles estavam indo para a escola e eles pararam para conversar no meio do caminho. E de repente Taishi ouve alguém chamar pelo seu nome. Ele então olha para trás e vê uma bicicleta se aproximando. Para salvar a sua amiga ele puxa a Rin para perto dele. Enquanto isso a gente vê que em outro mundo tem uma pessoa misteriosa tentando conjurar uma magia de invocação, até que de repente chega uma pessoa misteriosa e ela derrama sangue por todo o círculo mágico, o que fez com que o círculo acabasse sendo ativado à força. De repente o mesmo círculo aparece embaixo do Taishi e quando a Rin vê aquilo ela fica tão assustada que pula para dentro para tentar salvá-lo. E assim do nada os dois desaparecem no meio da cidade e vão para uma nova realidade. E assim que desperta nesse novo lugar misterioso, o Taishi vai até a sua amiga e diz pra ela que não tem certeza do que está acontecendo, mas que aquilo aparentemente parecia algo que ele já tinha visto em jogos e animes. Ele estava começando a entender porque ele era um otaku que ele estava sendo levado para um isekai. A Rin então pega o seu celular e tenta ligar para a sua casa, porém ela vê que não tem sinal naquele lugar, como é de se esperar. E depois de eles conversarem um pouco, eles decidem que o melhor a se fazer é ir até a aldeia mais próxima para encontrar alguém que possa ajudá-los. Porém o Taishi diz que não tem certeza se deve haver moradores vivendo por ali, e pelo que ele está vendo parece que nada naquele mundo é suficientemente avançado para existir telefones também. Mas bem, eles continuam andando até que eles dão de cara com um animal bastante assustador e que não existia no planeta Terra. E esse animal parece um cavalo, embora ele tenha chifres e também cuspa fogo. Assustados eles decidem fugir, mas o monstro começa a correr atrás deles. E o Taishi agora acha que eles não conseguem correr do monstro porque ele é muito mais rápido. Então ele fala pra Rin se deitar e ficar quieta. Sendo assim o monstro salta sobre eles e espera agora eles na frente deles. O Taishi diz a Rin que vai tentar distrair o monstro e pede pra ela fugir. Porém ela está assustada e preocupada com seu amigo em deixá-lo para trás. Mas o Taishi insiste e diz a ela que é melhor que pelo menos um deles sobreviva para contar a história. Ainda assim a Rin se recusa a sair, então ele corre até o monstro para distraí-lo à força. Porém o monstro parece se importar nem um pouco com ele. E mesmo quando ele arremessa pedras no monstro, a sua pedra parece nem fazer danos nele. Porém assim que o monstro dá uma cusparada de fogo no Taishi, de repente um homem aleatório que é um aventureiro chamado Barada ataca o monstro. E apesar do golpe do Barada, o cavalo acaba se levantando imediatamente. Pois é, esse Pegasus da Shopee é realmente bastante resistente. E então outro aventureiro chamado Raquelta, que estava escondido em um arbusto ali próximo, dispara uma de suas flechas contra a criatura, que logo que é acertada acaba caindo, perdendo a vida. Depois disso, Raquelta sai do meio do mato e ele fala que aquela criatura que eles estavam enfrentando se chamava Cavalo Obsidiano. E ele também diz que uma criatura como aquela não pode ser derrotada por nada se não for uma flecha de Mithril, que é tipo um minério mágico que é apenas encontrado naquele mundo. O Taishi, confuso com tudo que está ouvindo, pergunta aos rapazes o que é aquele cavalo de obsidiana. E o Raquelta então explica que eles são como cavalos normais, porém eles têm um chifre de obsidiana e também cospem fogo. E quando eles estão sem nada para fazer além de devorar animais, eles podem também acabar devorando algumas pessoas. E ela fala isso com uma naturalidade como se fosse comer miojo no café da manhã. E aqui eu espero de verdade que miojo no café da manhã já seja algo normal nos dias de hoje. Mas ela também diz que as partes daquele cavalo podem ser vendidas muito cara nos mercados locais. E assim na sequência aparece outra garota membro daquele grupo chamado Megila. E bom, ela é uma espécie de maga que utiliza suas magias de fogo para defumar o cavalo e pegar assim os seus itens. E assim, após eles terem sido salvos por aquele grupo misterioso de aventureiros, eles ainda avisam a Rin e o Taishi que aquela floresta estava muito perigosa, pois muitas pessoas que estavam se aventurando por ali tinham desaparecido. E recentemente muitas coisas estranhas estavam acontecendo por ali. Sendo assim, para a própria segurança dos protagonistas, eles pedem para que eles os sigam. E eles então comem um pouco de carne de cavalo juntos. E enquanto eles comem, eles começam a conversar e o Raquelta então pergunta de onde eles são, pois ele acha estranho o fato deles não conhecerem cavalos de obsidiana, porque isso era muito comum naquele mundo, então parecia que eles nem deveriam ser dali. Além, é claro, do fato de que a roupa que eles estavam usando não se parecia nada com a roupa daquele mundo. Porém o Taishi, receoso com tudo que está acontecendo, não quer conversar nem um pouco. E o Barada percebeu que o Taishi estava incomodado em ter aquela conversa, então ele disse que não tinha como evitar. Eles começam a mencionar a cidade da onde eles tinham vindo, chamado Aspire, e disseram que eles eram aventureiros, e então o Taishi pede para que eles os levem para Aspire. E eles aceitam aquele pedido porque eles também estão se sentindo mal de deixá-los ali jogado no meio da floresta. Sendo assim, após essa conversa, o Taishi vai até o encontro da Rin, e ele tinha percebido que a Rin estava em silêncio durante todo o dia, e ela
ela era do tipo que gostava de falar, então ela só ficava em silêncio quando precisava mesmo, ou quando ela estava brava com ele já sabia bem disso. O protagonista então tenta perguntar para a garota o que estava errado com ela, mas ela insiste em dizer que está tudo bem. Só que o Taishi conhece a Rin há muito tempo, então ele sabe que algo não está certo e ele convence ela a confiar nele. E depois de todo esse drama, a Rin revela que não gostou que o Taishi se arriscou por ela, pois se algo acontecesse com ele, além dela perder um amigo, ela também ficaria completamente sozinha. Então ela diz que eles precisavam dar um jeito juntos em todas aquelas situações, já que estavam juntos nessa. E mesmo tendo feito tudo aquilo pelo bem da sua amiga, o Taishi entende o ponto dela. Ele então promete a ela que tudo que eles passarem vai ser juntos. Sendo assim, ele estende as mãos pra ela e eles acabam fazendo as pazes. Quando chega o dia seguinte, os aventureiros começam a levá-los para a cidade de Aspire. Enquanto eles caminham junto, o grupo de aventureiros pergunta pra eles se eles querem se tornar aventureiros também. E eles os alertam dizendo que é muito arriscado isso. Só que a essa altura, a Rin e o Taishi já estão decididos. Eles sabem que precisam trabalhar por dinheiro se eles quiserem sobreviver naquele novo mundo. Sendo assim, o grupo diz onde eles devem ir, para a guilda onde eles precisam se registrar como aventureiros primeiramente. O grupo acaba sendo muito legal e diz para a Rin e para o Taishi onde eles podem encontrá-los e dá até um pouco de dinheiro para eles, dizendo para eles usarem aquilo até eles se encontrarem na guilda. Na sequência, a Rin e o Taishi entram na guilda e encontram ali o atendente. Eles dizem que querem se tornar novos aventureiros e então o atendente dá a eles um livro de aventuras para ler. Eles começam a ler as páginas e ficam chocados ao ver que eles conseguem realmente lê-las, pois afinal de contas eles tinham vindo de outro mundo e então eles percebem que estavam falando japonês também. E aqui, meus amigos, após o herói da katana e também o herói do desmaio, nós temos um novo tipo de herói, o herói poliglota. Então se você assistiu o vídeo até aqui, deixa algum comentário falando do herói poliglota, porque eu vou estar dando coração em todos os comentários que forem mais engraçados. E eu tô curioso também pra ver como a galera vai escrever poliglota, então bora fazer essa zoeira aqui, vai? E agora, voltando ao anime, a atendente da guilda avisa eles que tem que verificar a força mágica deles, pois naquele mundo ter magia é necessário para ser um aventureiro. E para verificar o nível mágico dos heróis, ela traz uma bola de cristal e pede para que eles toquem nela. E quando a Rin toca na bola, de repente ela fica branca. Na sequência, depois alguns brilhos aparecem. Porém, quando o Taishi toca na bola, de repente ela se quebra, deixando a pessoa que estava fazendo o exame completamente chocada. A atendente diz então que não pode aceitá-los na guilda porque aparentemente o poder mágico deles era muito além daquele mundo. Então a única coisa que restou ser feita foi chamar o mestre da guilda até ali. E logo ele vai em direção a eles e todos ficam chocados ao ver uma pessoa tão prestigiada mostrando seu rosto para o mundo. Dá pra ver a admiração em todos ao redor quando Gerard, o nome é muito chique, eu sei, ele chegaria então acompanhado de sua bela espadachim dourada chamada Miller. Porém logo de cara o mestre da guilda já dá um banho de água fria nos protagonistas, dizendo que não pode aceitá-los em sua guilda. Taishi e Rin tentam implorar para que eles aceitem porque eles não têm mais para onde ir. Só que o mestre da guilda se mantém firme, dizendo que não tem jeito e que para eles entrarem na guilda, primeiro eles precisam conseguir quantificar os seus poderes mágicos. Ele então indica que a Rin e o Taishi devem seguir a Miller para que ela leve eles a um lugar onde eles poderão testar suas habilidades. E a princípio eles estão um pouco receosos em seguir a Miller, porém ela pede para que eles confiem nela. E como na verdade eles não têm nenhuma outra opção além dessa, eles decidem confiar e seguem a garota. Então os três juntos caminham até uma casa e quando eles chegam lá, uma garota que esqueceu de colocar as suas roupas abre a porta. Rin se desespera ao ver aquilo e imediatamente fecha os olhos do Taishi para que ele não veja nada. E depois que a mulher chamada Lemia se veste, todos sentam para conversar normalmente. Miller então explica a ela que o cristal da guilda não tinha conseguido quantificar os poderes da Rin e do Taishi. E ela gostaria então que a Lemia fizesse o teste para eles. A Lemia concorda em ajudá-los e após o teste ela olha os números e diz que eles podem ser aventureiros. Porém ela diz que a partir daquele momento eles também trabalham sob o seu comando. Do lado de fora a gente vê uma folha verde brilhante voando e então a cena corta para o campo de invocação. E ali a gente vê dois encapuzados conversando e um deles pergunta o feedback sobre a invocação que tinha sido feita. E aí na sequência vem a confirmação de que a invocação havia sido concluída com sucesso. Porém eles não estavam sabendo encontrar as pessoas que eles tinham invocado, mas eles sabiam que essas pessoas eram extremamente poderosas. E em busca dessas pessoas eles então começaram a disparar avisos por toda a aldeia. Quarta a cena, estamos de volta na casa de Lemia, que confirma que Taishi e Rin são extremamente poderosos. Eles têm ambos potencial mágico extremamente elevados para humanos. A Lemia também diz que a Rin é extremamente poderosa, porém o Taishi é ainda mais poderoso do que ela muitas e muitas vezes. E o engraçado é que mesmo após ouvirem isso, os dois ainda estão na dúvida se eles têm poder o suficiente para se tornarem aventureiros ou não. E então a Lemia confirma para eles
que sim, eles podem se tornar aventureiros. Eles logo ficam todo empolgadinhos, mas a Lemia corta o barato deles e diz que antes de qualquer coisa eles têm que aprender a usar os poderes deles. Isso porque eles não conseguem controlar as suas habilidades e não sabem o que possuem. Isso faz com que eles precisem ter aulas com ela, e ela então terá que ensiná-los como controlar os poderes deles. O Taishi então pergunta pra ela para que ele vai poder utilizar os seus poderes, e ela diz a ele que com o nível que ele possui, ele poderia até mesmo destruir uma cidade inteira se ele quisesse. Ele poderia até mesmo se tornar um rei ou possuir um reino, onde ele conseguiria todo o dinheiro e tudo que ele quisesse a qualquer momento. E após dizer isso, ela vai se aproximando dele, ficando extremamente perto com seu respeito, o que acaba fazendo com que a Rin cubra o seu rosto de novo. Só que a Lemia então dá risada com a Miller e ela tem certeza que vai se divertir ensinando aqueles dois. Aí na sequência ela leva eles pra comer um pouco e explica pra eles o que eles precisarão aprender para utilizarem os seus poderes mágicos. E ela explica que magos usam seus poderes mágicos pegando eles emprestados de espíritos e usando eles. A Rin entende o que a Lemia está dizendo e ela pergunta então para ela se eles podem pegar emprestado o poder de qualquer espírito. Porém a Lemia responde e explica que o espírito que na verdade escolhe o companheiro e não o contrário. Ela também explica que existem 4 tipos de espíritos, sendo eles fogo, água, vento e terra, conforme os elementos. E dentre esses magos, aqueles que possuem apenas um dos elementos são chamados de magos simples. Porém, magos mais poderosos existiam, alguns deles poderiam possuir 2 elementos, como era o caso de Miller, que podia usar tanto o fogo quanto a terra. E por fim, a Lemia revela ser uma maga tripla, com poderes de fogo, vento e água. E por fim, ela conclui dizendo que a Rin era ainda mais poderosa e que ela poderia utilizar logo os 4 elementos. O Taishi fica impressionado ao ouvir aquilo, então ele pergunta sobre quais seriam os seus poderes. E a Lemia então informa a ele que na verdade ele não poderia usar nenhum daqueles poderes que ela estava falando. Isso porque, diferentemente deles, ele não era um mago, ele era um feiticeiro. E enquanto os magos precisavam dos poderes dos espíritos emprestados, os feiticeiros, por outro lado, eram aqueles que controlavam os próprios espíritos. E embora os magos devam recitar encantamentos antes de invocar tais poderes, os feiticeiros poderiam utilizar todos seus poderes sem precisar pronunciar nenhum encantamento. Então, após ouvir sobre as suas habilidades, o Taishi ficou assustado, mas também empolgado com aquilo. Finalmente, o Isekai dele estava começando a fazer sentido, como nos animes que ele assistia. 3 lindas garotas 2D ao seu lado, além de muito poder, a vida que qualquer otaku gostaria de ter. Depois dessas explicações, eles se preparam para o seu treinamento, e a Miller vai treinar a Rin, enquanto a Lemia vai dar uma atenção especial no treinamento do Taishi. E durante o treinamento dele, ela implora para que ele materialize seus poderes, dizendo a ele que ele não vai conseguir fazer nada se não aprender a materializá-los. Ele tenta fazer aquilo, porém ele não consegue invocar nada, e a Lemia então diz que não vai permitir que ele coma até que ele aprenda a usar os poderes. E após ouvir essa ameaça com comida, ele então ouve a mesma voz que o chamou na beira da estrada antes de ir para aquele mundo. E a voz de antes agora está desejando boa sorte para ele. Enquanto isso, no treinamento de Rin, a Miller diz para ela que ela precisa pensar no elemento que ela deseja usar. A Rin então começa a pensar no fogo e em seus produtos químicos. Desse jeito ela consegue inicialmente conjurar o fogo. E como aquilo foi fácil demais, ela então diz para Miller que deseja experimentar outra coisa. E para invocar um fogo ainda mais poderoso, ela pensa em gás, e utilizando isso ela consegue expandir as suas chamas. E a Miller assiste aquilo tudo muito impressionada, porque ela nunca tinha visto alguém utilizar os poderes daquele jeito. E bom, tá aí a vantagem de ter vindo de um colégio japonês super top, né? Ela tinha tido aula de química, então ela sabia que o gás fazia as chamas se expandirem. E após ter tido sucesso em seu treinamento, a Rin corre feliz para encontrar o Taishi. Porém, diferente dela, ele não tinha tido sucesso e ele não está assim tão empolgado. Então a Rin convence ele a tentar a materialização mais uma vez. E nessa hora o Taishi ouve mais uma vez a voz de antes falando sobre ele. E a voz diz que seu poder está em seu coração, e assim ele consegue materializá-lo. Pela primeira vez ele conseguiu utilizar o seu poder. Então vai ter janta pra todo mundo naquela noite ali. E enquanto os aprendizes estão dormindo, a Miller está ali conversando com a Lemia sozinha. E ela pergunta pra Maga o que ela pensava sobre aquelas crianças, dizendo que o poder delas era algo inimaginável, que ela nunca tinha visto algo naquele nível. A Lemia concorda, dizendo que eles eram mesmo muito poderosos. E ela diz que não sabia só se a capital não iria chegar forte em cima deles por conta daqueles poderes. E ela diz também que eles precisavam ficar prontos em dentro de 3 semanas, pois assim eles precisariam se proteger, porque com certeza eles chamariam a atenção do Império com aquele poder.
Afinal de contas, todas as pessoas poderosas que poderiam ser uma ameaça ao Império simplesmente desapareciam. E aí mais tarde o Taishi vai lutar contra um monstro. O monstro dessa vez não é nenhum cavalo com chifre, mas é um lobo igualmente assustador. E a Rin também está ali treinando junto com ele. De longe, Miller e Lemmy assistem seus alunos enfrentando aquelas criaturas. E ambas já sabem que seus alunos já são agora muito mais poderosos do que elas mesmas. Depois que eles dão cabo daquela criatura, elas gritam pra eles informando que resta apenas um monstro pra eles enfrentarem. E esse monstro é ninguém menos do que o próprio Pocotó de chifres, o cavalo obsidiano. E diferente da primeira vez que eles estavam apavorados e não tinham como enfrentar aquela criatura de igual pra igual, agora ambos já sabiam utilizar seus poderes e conseguiram brincando derrotar aquele monstro. Depois disso, naquela noite, a Lemmy disse que eles estavam formados em seu treinamento e que eles poderiam ir para a guilda. Porém, ela diz que tem apenas mais um ensinamento para passar a eles. E nesse momento, ela revela que sabe que eles não eram daquele mundo. E era por isso que ela tinha pedido para treiná-los. Pois ela explica que quando algo assim acontece, um portal estranho se abre e invoca alguém de outro mundo. Porém, isso sempre acontece porque alguém invocou aquele portal. E no caso deles, para invocar pessoas tão poderosas, o invocador também deveria ser muito poderoso ou estar precisando muito de ajuda. Então ela tinha uma última missão para eles, que era encontrar quem tinha invocado eles para perguntar o motivo deles terem sido invocados até aquele mundo. E em respeito à sua mestra e tudo que ela tinha ensinado a eles, eles prometem que vão fazer isso. E aí nesse momento a cena corta e a gente vê que o lançador está agora na frente do seu deus e está rezando para ser protegido. Depois a cena volta para Taishi e ele agradece a Rin por ter acompanhado ele naquela jornada. Afinal de contas, ele que estava sendo invocado, porém ela entrou no portal junto com ele. E ele diz que teria provavelmente já perdido a vida se estivesse ali completamente sozinho. Então ele agradece mais uma vez a companhia dela e depois disso eles partem juntos. E a mesma voz estranha de antes volta a falar com o Taishi. E ela diz agora que mal pode esperar para conhecê-lo. Eles então retornam para a guilda e se registram lá e encontram seus ajudantes novamente. E mesmo sendo muito poderosos, eles se tornam aventureiros de nível E. E bom, como todo mundo começa de algum lugar, né, eles aceitam isso de bom grado. Uma certa manhã, Rin acorda cedo e começa a ler sobre o reino mágico onde eles estão. Enquanto ela está lendo, Taishi vai e se junta a ela. Ele pergunta por que ela está lendo sobre aquele mundo, dizendo que uma de suas melhores vantagens era não precisar ler ou fazer provas ali. Porém, diferente dela, ela não é uma completa idiota e ela diz a ele que precisa saber mais sobre a cidade, pois se eles quiserem ter sucesso, eles precisam entender como as coisas funcionam naquele mundo. E enquanto eles estão conversando, de repente a estalajadeira chamada Almeda aparece ali para servi-los. E ela diz a eles que eles receberam uma convocação do líder da guilda, e eles então vão até a guilda para encontrar Gerhard. E quando eles chegam lá, eles se perguntam por que ele os teria convocado, já que eles iam para a guilda praticamente todos os dias. O Gerhard então diz que tem um trabalho para eles e mostra a posição onde eles terão que ir. E ele diz que houve rumores por ali de que um bar estava roubando produtos comerciais durante viagem, e isso acabou afetando o preço dos produtos em toda a região. Então eles devem ir até esse tal bar disfarçados e fazer algumas perguntas ao barman. O líder da guilda diz que aquilo é uma missão de nível D. Eles então veem a senhorita Mark no papel e perguntam a ela sobre isso. Em seguida eles confirmam que 2 aventureiros de nível D partiram para a missão e acabaram falhando. Portanto, agora se eles falharem nessa mesma missão, o preço dessa missão será dado aos aventureiros de nível C e depois será aumentado novamente. Então toda vez que alguém falha em uma missão, essa missão acaba ficando mais valiosa, basicamente. Sendo assim, para economizar dinheiro, eles decidem entregá-lo a alguém que realizasse essa tarefa. E o Gerhard então diz que eles tinham recebido boas indicações da Lemia, e como ela que tinha dado essas indicações, ele tinha certeza de que eles conseguiriam vencer. E caso eles cumpram realmente essa missão, ele promete promovê-los ao rank D. Depois dessa promessa, eles partem juntos para a sua próxima tarefa. E durante o caminho, a Rin vê a sua fruta favorita e decide comprá-la. Porém, quando eles se aproximam do preço, eles descobrem que o preço daquele produto simplesmente dobrou. E isso tem a ver com a missão deles, porque tudo tá aumentando devido às mercadorias que estão sendo roubadas. E quem confirma essa informação para eles é o próprio vendedor das frutas. Então, no final das contas, eles acabam ficando com pena do comerciante e compram a fruta do mesmo jeito. Depois de algum tempo, eles finalmente chegam ao bar onde eles têm que cumprir a sua tarefa. E para se misturar, eles pedem algumas bebidas e agem normalmente. Porém, logo os homens do bar começam a zombar deles pela aparência, dizendo
dizendo que eles não passavam de crianças e que ali não vendia refrigerante pra eles. Então eles decidem pedir um pouco de água e tentam conversar com o atendente sobre a escassez de produtos que estava rolando pela área. E o atendente já começa a se enrolar dizendo que não sabia de nada. E nessa hora então os homens do bar os atacam do nada. Eles revidam para se defenderem e então os homens confessam que quando eles chegaram à floresta, a mercadoria simplesmente estava lá, o dono tinha esquecido, sei lá. Então eles só pegavam porque eles eram contratados por alguém que eles não conheciam supostamente para pegar essa mercadoria que eles não sabiam a origem e fazer o resto. E assim, depois que eles perceberam que realmente todo mundo ali era um bando de fracote e uma perda de tempo, eles decidiram deixar o bar. Enquanto eles estavam andando pela cidade durante a noite, de repente eles foram abordados por 3 ninjas, ou sei lá o que é isso daí, que começaram a causar pra cima deles, jogando bomba de fumaça e tudo mais. Porém os protagonistas são habilidosos, então eles logo conseguiram controlar toda a situação e ainda ficou uma das ninjas pra trás, uma garota de cabelos verdes que depois acabou sendo presa na guilda. E o Gerard diz pra garota que todas as pessoas que eram presas da forma que ela foi normalmente acabavam perdendo a vida. Porém no caso dela, ela tinha sido salva por quem tinha capturado ela. Então basicamente ela só tava ali viva por piedade dos nossos protagonistas. E distante dali estão Rin e Taishi e eles estão falando sobre as coisas que estão sumindo pela cidade, principalmente a fruta que a Rin tanto ama. E enquanto eles discutem isso, de repente a Miller entra ali e ela fala que recebeu uma missão para resguardar uma plantação daquela fruta. O Taishi e a Rin ficam bem interessados ao ouvir aquilo porque aquilo pode acabar ajudando eles em sua missão. Afinal de contas, eles queriam descobrir o que estava acontecendo, que tantas coisas estavam sumindo. E a Rin queria a fruta favorita dela de qualquer jeito, então eles tinham que agir. Sendo assim, a Miller pergunta se eles gostariam de colaborar naquela missão. E a gente vê então que ela tá um pouco preocupada porque desde que ela se tornou uma aventureira, a Miller está sozinha. E como eles tinham recebido a ajuda dela durante o treinamento, eles aceitaram se juntar a ela e foram visitar a plantação. E enquanto eles andam com os donos da plantação, o espírito do vento que a Rin tinha feito o contrato acaba avisando ela que algumas pessoas estão se aproximando. Porém, logo a Rin percebe que não se tratam de pessoas, mas sim de monstros que estão indo até ali. Então ela avisa isso a todos que estão juntos dela. E na sequência, alguns orcs e ogros vão chegando. E o Taishi então pede para que a Rin proteja os comerciantes enquanto ele e a Miller vão lutar contra os monstros. Ele decide enfrentar o ogro e eles acabam vencendo porque, como a gente já viu, os protagonistas estão em outro nível aqui, né? E a Miller então diz a eles que ogro não deve ser encontrado em um lugar como aquele. Eles acharam aquilo bem suspeito porque não era comum um ogro acabar se perdendo em uma plantação de frutas. A Miller suspeita que algo mais está acontecendo e ela diz que a única maneira de descobrir quem estava por trás de tudo aquilo era armando uma armadilha. A Rin e o Taishi concordam com ela e então eles começam a bolar alguma coisa. E agora eles estão suspeitando de um homem chamado Kazin, que ele tinha levado a missão até a guilda. E o que eles estavam suspeitando era que o Kazin tinha levado a missão pra guilda apenas para ter um álibi. Então eles bolam um plano e eles apenas esperam. Até que naquela noite alguém vai até a fazenda para absorver a força dos monstros que tinham perdido a vida. Isso na esperança de utilizar aquela força para alimentar novos monstros. E depois de fazer isso, a pessoa misteriosa veste o capuz e volta a sumir mais uma vez. Depois disso a cena corta e a gente volta pra garota de cabelos verdes que tinha sido capturada pelo Taishi e entregue na guilda. Ela está se perguntando por que o Taishi não tinha acabado com ela quando ele teve a chance, sendo que ele era tão mais forte que ela e ele não teria problema nenhum pra fazer aquilo. A piedade dele estava deixando ela bastante pensativa e então entra ali um baixinho de bigode que pergunta se ela tomou alguma decisão, porque agora ela tinha basicamente duas opções: ou ela deixava de ser ruim e seria grata a quem tinha se sacrificado e apostado em ela se tornar uma pessoa melhor, ou ela ia virar presunto e acabar no açougue. Então ela tinha que tomar essa dura decisão. Então no final das contas ela disse que tomou a sua decisão, mas aí antes que ela possa dizer qual é, a cena corta. E agora já é um novo dia e a Taishi e a Rin estão saindo de casa junto com a Miller. E eles então percebem algumas pegadas ali pelo chão que não tinha antes. Eles seguem as pegadas e chegam até o grupo de bandidos que estava tentando roubar a plantação. Eles capturam os bandidos e então eles são levados pelos próprios fazendeiros para a prisão. Mas eles ainda ficam ali desconfiados de que algo mais pode ter acontecido, porque aqueles bandidos ali eram na verdade muito fracos para ser qualquer coisa relevante. Porém, depois que os bandidos são levados, chega ali de repente um cara de cabelos brancos meio azulados para cumprimentar o Taishi. E ele quer agradecer o serviço deles por ter ajudado a capturar aqueles bandidos. Porém, na hora que o Taishi cumprimenta o cara, ele percebe que ele tem mãos muito suaves para ser um fazendeiro raiz. E o cara também parecia ter algum conhecimento a mais de orcs, porque ele comentou sobre os orcs e os ogros que estavam aparecendo naquela região. E bom, quando eles perguntaram pro cara como ele sabia de tantas coisas que eles estavam investigando, o cara na hora sumiu. Ele deu um sorriso maléfico e falou que era ele que estava contratando os bandidos, que ele estava por trás de tudo que estava acontecendo. E de repente a garota que tinha sumido na noite anterior no meio do nada, vocês lembram? Ela agora usa uma magia para reaparecer ali também do meio do nada. E logo eles começam uma batalha, então quem vai lutar contra a garota
garota é a Miller e a Rin. Enquanto contra o Kazin, quem vai ficar lutando vai ser o nosso protagonista, o Taish. E enquanto as garotas estão lutando, a Rin tenta utilizar o seu jutsu bola de fogo para tentar acertar a inimiga. E a Miller também tenta lutar com ela no confronto corpo a corpo. Porém, ainda assim, a garota é realmente habilidosa e as garotas não conseguem acertá-la de jeito nenhum. Enquanto isso, a gente vê que o Taish está lutando contra o Kazin, mas ele está tendo dificuldades. O Kazin de repente invoca um monstro que sai de um portal. E esse monstro parece uma espécie de lobo de gelo e ele é simplesmente sinistro. E ele parece bem confiante de que ele vai conseguir vencer o Taish, por mais que a gente saiba que o Taish é muito overpower. Nessa hora então a cena corta e a gente vê que as meninas estão caídas diante da sua inimiga. Depois disso a cena volta pra luta do Kazin contra o Taish. O Taish não tá conseguindo uma maneira de derrotar o Kazin. O Kazin ainda diz pra ele que ele tem intenções maldosas com a Rin e com a Miller. E que depois que ele acabar com o Taish, ele pretende utilizá-las pra ganhar algum dinheiro com elas. Pois é, o cara é realmente um nojento e muito maldoso. O Taish fica boladíssimo ao ouvir aquilo, então ele tenta partir pra cima do Kazin mais uma vez. A cena corta e agora a gente vê que as garotas conseguiram virar o jogo e estão agora praticamente rendendo a inimiga. Parece que elas vão conseguir vencer a batalha, mas de repente quem chegaria é o Kazin. E pra surpresa da garota, ele está simplesmente com o corpo do Taish embaixo do pé do seu monstro. Taish foi derrotado no final das contas e as garotas não acreditam quando elas veem aquilo. Bem nesse momento então parece que tá tudo perdido e o Taish olha para o Kazin com muita raiva. Ele está por um fio, mas ele deseja de todas as formas conseguir poder para salvar as suas amigas. Ele lembra da promessa que ele tinha feito pra Rin de que eles passariam por tudo juntos e ele quer protegê-la. De repente então a voz que sempre conversa com ele aparece em sua mente. Agora na forma de um ponto verde ela começa a falar com ele e pergunta se ele quer ter o seu poder emprestado. Ela diz que aquilo é contra as regras e que ela não poderia emprestar o poder pra ele, mas que se ele pedir ela vai emprestar. E bom, como ele já não tem mais nenhuma saída além de aceitar aquilo, ele vai e topa receber o poder de alguém que ele nem sabe quem é. Depois disso o Taish recebe um boost absurdo e uma aura verde surge em torno do seu corpo. Ele consegue se levantar e sai debaixo do monstro do Kazin. Agora ele tem força pra contra-atacar e ele consegue derrotar a criatura. O seu poder agora está multiplicado muitas vezes depois de receber o poder do espírito misterioso. Então depois de ter sofrido bastante na mão daquele cara, ele consegue a sua vingança e salva também as suas amigas, mandando tanto o Kazin quanto a sua própria seguidora embora. O Taish só não acabou com o Kazin porque ele realmente já tinha gastado todas as suas energias antes. E depois de ter subestimado muito o nosso protagonista, no final das contas o Kazin saiu dali cambaleando. Ele estava segurando o seu próprio ombro enquanto andava com a sua capanga e ele falou que estava impressionado com o nível do poder do Taish. Ele ainda finaliza dizendo que algo não estava normal com o protagonista. E bom, depois do Taish ter conseguido derrotar ele, ele gastou todas as suas energias de vez e desmaiou. Depois de algum tempo, o Taish desperta e ele reconhece que está agora na casa de Lemia. Enquanto ele está se levantando de sua cama, a Lemia toca a porta e acaba entrando no quarto. Ela está surpresa com o nível em que seu aluno chegou, porém ela sabe que muitas outras coisas esperam por ele, então ela acha melhor prepará-lo. E bom, agora a gente vai acabando aqui a primeira parte desse recap. Se vocês gostaram dessa primeira parte, deixa aqui nos comentários falando que vocês gostaram e que vocês querem uma parte 2. Eu sempre meço através de vocês o que eu devo trazer parte 2 ou não. E sendo bem sincero, se vocês gostam do vídeo, o vídeo vai bem, eu trago a parte 2 porque é isso, né? Então só me diga aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo ou não, vai. E pô, se você viu quase meia hora de vídeo meu, se você ainda não é inscrito, você tem que se inscrever aqui porque eu sempre trago esse tipo de conteúdo, com essas piadinhas ruins que vocês gostam. Então se você gosta, pô, se inscreve aqui. Deixa o seu like, verifica a sua inscrição, ativa o sininho porque em breve vai ter outro recap. E assim, de verdade, esse tipo de vídeo aqui dá mó trabalho porque é um vídeo muito longo, tanto pra mim quanto pro meu editor, o Matheus. E como vocês perceberam, a gente tá tentando manter uma frequência legal aqui no canal, então pô, eu conto com a inscrição de vocês. Se inscreve aí que é de graça e vai me ajudar muito, porque esse ano aqui eu quero buscar os 600 mil inscritos, fechou? Deixa alguma frase criativa aí sobre o herói poliglota que eu vou tá dando coração nas melhores. E agora o tio Bruce vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado por ser um otaku incrível, obrigado por estar sempre comigo, lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o vídeo que sairá depois de amanhã. Valeu, tchau, tchau! Brincadeirinha, amanhã tem vídeo, depois de amanhã é só força do hábito, eu sempre falo isso.